Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o canal Física para Todos. Iremos iniciar nossa aula com vetores. Um assunto muito importante no campo da física para a gente poder entender e compreender as demais questões que virão. Aqui nós temos o nosso cronograma. Vetores, caracterização de um vetor, grandezas vetoriais e grandezas escalares, operação com vetores, representação gráfica e operação algébrica. Definição: vetor é o ente matemático caracterizado por um conjunto de características. Elas são módulo, direção e sentido. Nós vamos entender melhor como funciona. Nós temos aqui a nossa representação de um vetorzinho, o vetorzinho V. Você percebe que ele tem uma setazinha em cima. Está aqui o vetor também, ó, o vetor V, com as setas em cima. O módulo é dado por essas barrinhas, ó, como você pode ver aqui. Você tem essas barrinhas, que é o módulo do vetor, é o que a gente vai estudar mais adiante. Definição: o vetor pode ser simbolizado por uma seta, dois extremos representados por letras maiúsculas, uma letra minúscula com uma pequena seta em cima. Ou seja, nós temos a origem representada pela letra maiúscula, acabamos de ler, pela letra A, e temos a sua extremidade, que é a ponta do vetor, representado pela letra B. E aqui nós temos o vetorzinho A, vetor A, com as setas em cima, representando que é um vetor. Vetores, definição, módulo, direção e sentido. O módulo, pessoal, é o tamanho, as unidades que vão ser representadas. O módulo é o tamanho que vai ser representado. Ou seja, por exemplo, eu tenho um vetor V em módulo igual a 5 unidades. Pronto, é isso aqui que representa. Direção é o da reta, tá? Que nós temos aqui, direção da reta. Nós podemos pegar um vetor da esquerda para a direita, representado aqui pelo vetorzinho A. E podemos ter o vetor B, ao contrário. O vetor B está representado da direita para a esquerda. Então, direção é o para horizontal ou vertical, obliquamente, que é o que nós temos aqui, ó. Quando ele falar na questão que é um vetor oblíquo, nós temos um vetor nessa posição, ok? Isso nós trazendo na vertical seria assim, e na horizontal seria na parte assim, do jeito que nós estamos aqui representado, ok? E o sentido? O sentido é o da seta. Sentido é o da seta, onde ele está apontando. Vetores semelhantes. Dois vetores ou mais são considerados semelhantes apenas se eles tiverem mesmo módulo, que é o tamanho, sentido, lado que aponta a seta, e direção, o eixo ou reta. Por exemplo, eu posso dizer que esse aqui, o vetorzinho vermelho, ele pode ser igual ao vetor verde, vetorzinho verde? Não, ele pode ter o mesmo módulo, que é o tamanho, a gente podemos ver no tamanho, sentido, que aponta a seta, ou seja, os sentidos são contrários, beleza? Sentidos são contrários, tá certo? Agora vamos ver como é que funciona vetores semelhantes, que a gente irá pegar agora. Por exemplo, se eu pegar esse vetor aqui, esse vetorzinho vermelho, e pegar esse roxo, nós percebemos que o sentido não é o da seta. Olha o sentido aí, pessoal, apontando da esquerda para a direita. Se nós percebermos, tem o mesmo tamanho, então eles são semelhantes. São semelhantes. São semelhantes.
semelhantes. Agora vamos pegar esses dois aqui. Percebemos que eles têm sentido, direção. A direção desses dois vetores é horizontal. Beleza. Na direção, eles combinaram. O sentido. O sentido já não são, ó, porque o sentido não é o da seta. Então são sentidos contrários. Beleza? São sentidos contrários. E sem falar no módulo, que é o tamanho. Percebemos que o vetor verde é maior do que esse vetorzinho de cima, esse vetorzinho azul. Então eles não são semelhantes. Direção é o da reta, ou seja, a direção está certo, o sentido está contrário e o tamanho também. Então eles não são semelhantes, são diferentes. Grandezas escalares e grandezas vetoriais. Aqui é um assunto que os alunos costumam muito se confundir entre eles. Por exemplo, as grandezas escalares são grandezas que ficam perfeitamente definidas quando conhecemos seu valor numérico e o correspondente unidade. O exemplo, massa, temperatura e tempo. Grandezas vetoriais são grandezas que necessitam, além do valor numérico, precisamos da unidade, direção e sentido. Exemplo, velocidade, deslocamento e força. Quando nós falamos de escalada, é um exemplo. Nós falamos assim, são 2 horas. Eu não preciso dizer que as horas estão para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda. Tá certo? Por exemplo, aqui está um ambiente, uma temperatura de 32 graus. Nós não precisamos mais de outra informação. Todas as pessoas entendem que a temperatura está em 32 graus Celsius, que tem também falar suas unidades. Nas grandezas vetoriais, nós precisamos dizer o módulo, a direção e o sentido, que é o que caracteriza um vetor. Por exemplo, se eu disser assim, eu me desloquei da minha cidade até o centro, do centro até a extremidade da minha cidade. Eu preciso dizer o deslocamento, preciso dizer a direção e preciso dizer quanto eu andei em relação a isso. Isso é a diferença de grandezas escalares e grandeza vetorial. Aqui nós temos aqui um bonequinho puxando, né? Aqui é um vetorzinho, né? Que eu posso também representar pelo vetor A, ok? Que ele está puxando na direção horizontal e o sentido da direita para a esquerda, tá certo? Está puxando. Então aqui a gente podemos fazer que força é uma grandeza vetorial. Aqui nós temos um tomate, né? Nessa foto aqui ilustrada aqui nós temos um tomate em cima de uma balança que está dando 2,5 quilograma. Não podemos esquecer das unidades que a gente está trabalhando de grandezas escalar. Então, quando a gente falamos de grandezas escalares, aqui nós estamos falando de quem? De massa. Massa é uma grandeza escalar. Operação com vetores. Adição entre dois vetores. Representação gráfica. Adição vetorial. Regra do polígono. Regra do paralelogramo. São assuntos que a gente vai abordar mais na frente para ter uma boa definição. E adição algébrica entre vetores. Exemplo. São grandezas vetoriais. Vamos lá, vamos para grandezas vetoriais. Grandezas vetoriais. Tempo é vetorial? Não. Deslocamento é vetorial. Força é vetorial. Força é vetorial? É uma grandeza vetorial? Sim. Velocidade é uma grandeza vetorial? Sim. A aceleração é uma grandeza vetorial? Sim. Então na letra A nós temos a letra B. Tempo é uma grandeza escalar. Temperatura é uma grandeza escalar. Volume também é uma grandeza escalar. Temperatura, grandeza escalar. Velocidade é uma grandeza vetorial. E volume é uma grandeza escalar. Volume é escalar.
deslocamento é vetorial e massa é uma escalar, que a gente acabou de ver. São grandezas escalares, agora ele quer as escalares. Então tudo que tiver de vetorial a gente vai riscando, né, na nossa questãozinha. Ou seja, tempo é uma grandeza escalar, sim. Deslocamento é vetorial. Força é vetorial. Força é vetorial. Velocidade é vetorial. A aceleração é vetorial. Tempo é uma grandeza escalar. Temperatura é uma grandeza escalar. Massa é uma grandeza escalar. Então aqui já temos já a letra C como resposta de gabarito para a nossa questão 2. Temperatura é escalar, velocidade vetorial e volume escalar. Massa é escalar, temperatura é escalar e força, uma grandeza vetorial. A figura a seguir, exemplo 3. A figura a seguir representa diferentes vetores com seus respectivos módulos. Utilizando a regra do polígono, represente o vetor resultante e seguinte de seus módulos. Olha aqui, nós temos dois vetorzinhos na mesma direção. Direção é o da reta, mesma direção e mesmo sentido. Olha, se tem mesma direção e mesmo sentido, é só somar as unidades. Por exemplo, eu pego, coloco um vetorzinho aqui, coloco outro vetorzinho aqui, e aqui eu tenho 5, mais, é uma soma. Por quê? Porque no sentido da reta, direção da reta e o sentido da seta. No sentido da seta estão na mesma posição, ou seja, da esquerda para a direita. Logo mais nós veremos um exemplo como faz nos sentidos contrários. Então aqui dá uma soma de quantos? 5 com mais 5 dá igual a 10 unidades. Aqui do mesmo jeito, percebemos aqui que nós temos o quê? Nós temos 5 unidades, mais 10 unidades, que vai dar igual a quanto? A 15 unidades. Agora vamos fazer um exemplo do qual a gente temos um vetor contrário. Deixa eu apagar aqui, escrever melhor. O vetor contrário. Nós temos o vetorzinho aqui e o outro voltando. Um exemplozinho extra para a gente entender melhor. Ou seja, eu tenho 5 unidades para cá e tenho 10 unidades para cá. Direção não é o da reta? Se direção é o da reta, está certo, está na mesma direção, ou seja, na direção horizontal. Só que o sentido é o da seta. O sentido é o da seta. Se o sentido da seta está contrário, vem um sinalzinho de menos aqui, ó, pessoal, um sinalzinho de menos. Então vai ficar como, ó, 10 menos 5 menos 10 dá igual a menos 5 unidades. Beleza? Quando você vê que o sentido está contrário, você faz a subtração dos vetores. Agora nós temos um exemplo aqui sobre vetores perpendiculares. Exemplo 4. São dados os vetores e os seus módulos x igual a 3 e y igual a 4. Determine graficamente o vetor soma e calcule o módulo do vetor. Ou seja, primeiro nós vamos trabalhar o gráfico. Ó. Vamos trabalhar o gráfico. Beleza? Ou seja, eu posso pegar um vetorzinho aqui, ó. Vou fazer melhor, desenhar melhor. Vou pegar o vetor y, vetorzinho y, vetor x, bem aqui, vetor x. Então fica assim o gráfico representado, ó. Ele sai de uma extremidade, e vai até outra, beleza? Ele sai de uma extremidade e vai outra. Isso aqui é o gráfico, como fica. Agora nós vamos calcular o seu módulo do vetor. Eu posso dar um nomezinho a ele. Aqui é o vetor y, aqui é o vetor x
E aqui é o vetor Z. Vetorzinho Z, que é o que a gente vai trabalhar agora. Ou seja, se eu tenho um triângulo retângulo, um ângulo de 90 graus, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Módulo de Z ao quadrado, vetorzinho Z, nunca esqueça da seta, é igual módulo de Y mais módulo de X ao quadrado, todo mundo ao quadrado. Então, módulo do vetorzinho Z é igual. Quanto é que vale Y? Ele deu lá em cima, vale 4 unidades. Módulo de 4 unidades. Quanto é que vale X? Vale 3 unidades. Então, Y é igual. Quanto é que dá 4 ao quadrado? 4 vezes 4 dá 16. 3 ao quadrado, 3 vezes 3 dá 9. Então, o módulo do vetorzinho Z ao quadrado é igual a 25. Módulo do vetor, nunca esqueça a seta, tá certo? Módulo do vetor Z, a raiz de 25. Que vai dar a raiz de 25 é quanto? 5 unidades. Tá aí o nosso valor do nosso vetorzinho Z. O módulo de Z é igual a 5 unidades. Questão 5. Dado dois vetores hiperpendiculares. Olha aí, mesma questãozinha, parecida com já dentro dos quadradinhos. Entre si, represente graficamente o vetor soma e calcule o seu módulo. Considere a medida de cada quadrinho igual a 1 unidade. Ou seja, esse quadrinho aqui vale 1, 2, 3 e 4. Aqui vale 1, 2 e 3. Aí você pega, puxa um vetorzinho aqui, ó. Vetorzinho aqui. Beleza? O que é que significa perpendicular? Significa que entre eles tem o quê? Um ângulo de 90 graus. E eu vou chamar esse vetorzinho aqui de C, ó. Vetor C. Beleza? Mais uma vez aplica Pitágoras. Módulo de C ao quadrado é igual a módulo de B ao quadrado mais módulo de A ao quadrado. Lembrando que nunca pode esquecer a setazinha em cima da letra, porque ela é que representa o símbolo do vetor. Então, módulo de C ao quadrado é igual. Quanto é o B, o módulo de B? 1, 2 e 3. Então, vai ser 3 ao quadrado mais. Quanto é que vale o vetor A? 1, 2, 3 e 4. Então, vai ficar módulo de 4 ao quadrado. Então, módulo vetor C ao quadrado é igual. 3 vezes 3 dá 9, mais 4 vezes 4 dá 16. Então, módulo de C ao quadrado é igual a 25. Então, módulo do vetorzinho C é igual a raiz de 25. E a raiz de 25 vai dar quanto? 5 unidades. Então, o módulo do meu vetorzinho C vai ser igual a quanto? A 5 unidades. E é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado da aula. Deixe o seu like, se inscreva no canal para mais vídeos, para mais questões resolvidas. Estamos aqui, Física para Todos, né? Que vai do ensino médio até o nível superior. Fique com Deus e obrigado a todos.